Morreu hoje de madrugada em Porto Alegre o jornalista e escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele tinha 88 anos. TV. Deposito em suas mãos os votos de meu amor. Teatro. Como é que tu sai de casa com um sapato e volta com o outro? Onde é que tu andou? Cinema. A fome é um desejo reincidente. Uma obra que se espalhou de diversas formas depois de ganhar o Brasil nas páginas dos jornais e livros. Para mim é um mistério. Esse sucesso do livro é um mistério, um fenômeno inexplicável. Talvez dê para começar a explicar pelo sobrenome, Veríssimo. Luiz Fernando, filho de Érico, um dos maiores nomes da literatura nacional, autor de obras como O Tempo e o Vento, uma influência inquestionável. O pai foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever de uma maneira mais informal. E eu acho que eu herdei um pouco isso, essa informalidade da maneira de escrever. Luiz Fernando nasceu em Porto Alegre em 1936. Viveu parte da infância e da adolescência nos Estados Unidos. Nos anos 60, trabalhou como tradutor no Rio, onde se casou com Lúcia Helena Massa, o amor da vida toda. Isso tudo aconteceu porque a Lúcia era uma péssima datilógrafa. Ele resolveu o caso, casando e se livrar da datilógrafa. Eu acho que foi o melhor negócio. De volta à capital gaúcha, a carreira de jornalista começou no jornal Zero Hora. Eu só demorei muito para começar a escrever, né? Comecei com 30 anos, até então não tinha escrito nada. Foram algumas traduções do inglês para o português. E quando comecei a escrever com mais de 30 anos, eu já sabia mais ou menos como fazer, né? O primeiro livro, O Popular, foi lançado em 1973. Ao todo, foram mais de 60 publicações. Crônicas, romances, contos e quadrinhos bem-humorados, que fizeram de Veríssimo um dos autores mais lidos do país. Eu não tenho uma vocação humorística, mas eu consigo, eventualmente, produzir humor, mas é uma coisa mais deliberada, mais pensada do que propriamente espontânea, no meu caso, eu acho. Uma das marcas do humor crítico e sagaz está nas tirinhas que marcaram época. Duas serpentes que debatiam sobre futebol, o sentido da vida e a política. Desenhos animados e Luiz Fernando Veríssimo apresentam As Cobras! Era a época da ditadura. Eu comecei a ter um espaço no jornal em 1969. Não se podia criticar governo, obviamente, militar, não podia falar, né? Então, As Cobras foi uma maneira de eu dizer um pouco do que eu gostaria de dizer, mas no texto não daria para dizer. Talvez porque cobra e desenho tem uma conotação assim de coisa infantil, de coisa lúdica, que passava pela censura, né? Dentre os personagens mais conhecidos, o analista de Bagé. Um gaúcho com abordagem bruta e técnicas pouco convencionais de tratar os pacientes. Tem que reconhecer que teu comportamento está mais estranho que uma gargalhada no velório. Eu nunca pensei que o meu personagem virasse estátua, né? Ainda mais na própria cidade de Bagé, que eu escolhi como cenário das atividades dele. Na Globo, Veríssimo foi um dos roteiristas da lendária TV Pirata no fim dos anos 80. Precisa de um médico, major! Tu tem convênio? Ih, meu carnê tá atrasado! O livro Comédias da Vida Privada foi adaptado para uma série. O gol justifica os meios. Um desafio, porque eu acho que o humor de televisão, ao contrário do que possa parecer, é mais difícil de fazer do que o humor impresso, o humor gráfico, vamos dizer assim. Por trás da desenvoltura com o saxofone, uma de suas grandes paixões, se escondia um homem tímido. A timidez é, por exemplo, ter horror de fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Da entrevista, de falar em público e tal. Eu sempre digo que eu não dominei a arte de falar e pensar ao mesmo tempo, né? Acho que são duas coisas que se excluem. Então, nesse sentido é que se manifesta a minha timidez. Mas a economia nas palavras não se aplicava às máquinas de escrever e depois aos computadores. Os textos de Veríssimo frequentaram os principais veículos impressos do país. No jornal O Globo, foi colunista por 22 anos. Isso é uma das vantagens da crônica, que a gente pode ser o que quiser escrevendo uma crônica.
Veríssimo tinha doença de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um acidente vascular cerebral que o afastou da escrita. Ele estava internado desde o dia 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com um quadro de pneumonia. Veríssimo deixa a mulher, 3 filhos e 2 netos. Numa das últimas entrevistas ao programa Conversa com Bial, Veríssimo falou sobre o fim da vida, com a mesma leveza que marcou sua obra. Você pensa em posteridade? O que vier depois da gente? Como você vai ficar? Eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. Então... Centenas de pessoas participaram em Porto Alegre do velório de Luiz Fernando Veríssimo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul deu lugar hoje à despedida de um dos mais ilustres gaúchos. O velório de Luiz Fernando Veríssimo começou por volta do meio-dia. Reuniu familiares, amigos e admiradores. O Luiz Fernando Veríssimo foi um dos responsáveis por eu ter me apaixonado pela literatura. Então, assim, hoje eu estou me sentindo meio órfã. Dezenas de coroas de flores coloriram a cerimônia de despedida. A família recebeu muitos abraços. Eu posso declarar que tivemos uma parceria de 61 anos, muito boa, com 3 filhos maravilhosos e essa quantidade de amigos que está aqui. É um momento difícil, mas é um momento também que, olhando em torno, a gente vê essa quantidade de amigos, né, e admiradores. Então, é um momento também que conforta de ver essa amizade, esse afeto todo em torno do meu pai. É sempre bom. O presidente Lula e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretaram 3 dias de luto oficial. Os conteúdos e as crônicas e as charges, os personagens que Luiz Fernando Veríssimo criou, sempre com muita habilidade para traduzir a vida, né, da política, do futebol, das coisas do cotidiano, foram muito... sempre bem recebidas por todos e são sempre muito atuais também. Numa rede social, o presidente Lula escreveu que Veríssimo foi um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo e destacou que o escritor soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo e defender a democracia. Luiz Fernando Veríssimo formou gerações e gerações de leitores. Admiradores lembraram hoje da importância da obra do escritor. O dramaturgo Valcir Carrasco escreveu: perdemos um dos grandes da nossa literatura, o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras. A primeira vez que eu gostei de ver alguma coisa minha na televisão foi no caso da Comédias da Vida Privada, quando eram textos baseados em crônicas minhas, quer dizer, não era coisa que eu tinha escrito para televisão. Você adorava quando eu imitava o Frank Sinatra, que eu cantava Changers in the Night. Não é Changer in the Night, Antônio. Stranger in the Night, entendeu? Peraí, por que você nunca me corrigiu? Porque eu não suportaria que você soubesse que eu sabia que você nunca soube o que estava cantando. Apesar de toda a timidez que ele tinha, ele era um cara extremamente engraçado. E para nós, a nossa lembrança, ele será um cara eternamente engraçado, divertido e continuaremos fazendo Luiz Fernando Veríssimo. Torcedor fanático do Internacional, Veríssimo via o futebol como algo além de um jogo. No livro Time dos Sonhos, escreveu: só o futebol permite que você sinta, aos 60 anos, exatamente o que sentia aos 6. Todas as outras paixões infantis ou ficam sérias ou desaparecem, mas não há uma maneira adulta de ser apaixonado por futebol. O Inter fez uma homenagem em uma rede social. Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Veríssimo, com o trabalho dele, com a presença dele, ele iluminou a cena cultural do país e ajudou as pessoas a criarem, se expressarem e criarem uma linguagem brasileira, assim. Ele foi um dos grandes nomes do humor no Brasil.
Não precisa de mais nada. Leiam Veríssimo com seus filhos, que vai gerar risadas, reflexões e conversa, que é isso que a gente quer. Ele era único e ao mesmo tempo múltiplo. Ele era colunista, ele era romancista, ele era músico, saxofonista, ele era humorista e ele criou personagens que o Brasil nunca vai esquecer. Por exemplo, a velhinha de Taubaté. Eu acho que é um dia de saudade, um dia de celebração da obra dele. E o que a gente tem que fazer é continuar lendo Veríssimo para sempre, porque ele é realmente um autor eterno. Ele foi arejando as mentes, ventilando o coração. O que ele fez de mais impressionante é inventar uma galeria de personagens como se fossem de carne e osso. Ele coloriu a nossa vida, ele nos fez rir e é a primeira vez que ele nos faz chorar.